Protestos policiais em Rosário, protestos contra a aprovação de uma reforma trabalhista na Argentina que vai ser aprovada dentro de um futuro próximo e também protestos relacionados à ingerência de Javier Milei em organismos estatais que estariam maquiando dados relacionados à inflação e também à pobreza da Argentina. Será que depois de um êxito nas eleições do final do ano passado, que referendaram quase 40% do Congresso na mão de Javier Milei, temos agora uma queda da sua popularidade? Será o fim aí do governo argentino? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Nesse momento de instabilidade global, caso você queira ter acesso aos seus dólares, conte com a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil, com o meu cupom RICARDO15, 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Pô, cara, é sensacional. É de graça, não tem taxa de custódia, taxa de abertura, taxa de manutenção. Tem vários benefícios gratuitos só de você se inscrever no aplicativo, além da possibilidade de ter o Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito que eu uso. Sensacional, cashback em dólar, você tem acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, tem acesso a bens, produtos, serviços, pô, cara, é sensacional, tá? Vou deixar para vocês QR Code e link na descrição para ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, eu diria que o governo Javier Milei, ele já atravessou algumas dificuldades desde ali de 2023, mas esse é um dos momentos, não diria piores, porque a popularidade dele não está tão ruim, mas um dos momentos, eu diria que, onde os protestos eles estão aumentando mais, principalmente de um nicho, de uma parcela da população argentina. A Argentina, o caso do Javier Milei, ele é um caso muito icônico, por quê? Porque são dois opostos muito grandes. Se você analisa, por exemplo, os dados macroeconômicos da Argentina, é fato que os dados macroeconômicos eles são positivos. Os índices, por exemplo, da Argentina falam de uma inflação que aumentou um pouquinho em janeiro para 2,9%, mas é uma inflação anual de cerca de 30%, sendo que quando ele pegou a Argentina estava acima de 200%, uma queda bem significativa. A pobreza, por exemplo, que era quase 50% da população, hoje está, entre aspas, só em 35%, é bem grande, né, claro, mas comparado ao passado é menor. Índices como, por exemplo, a Bolsa de Valores subiram bastante, houve uma queda do dólar. Então, de fato, a Argentina melhorou os seus dados macroeconômicos. Porém, primeiro embate que está surgindo está acerca de uma possível ingerência muito grande do Javier Milei em órgãos estatais. A Argentina também tem o seu IBGE, entre aspas, que faz mensurações sobre população, dados de emprego, desemprego, inflação. O órgão deles é o INDEC. O INDEC, ele faz uma espécie de cesta de produtos, mais ou menos como a gente aqui também, para definir quanto que variou, aumentou, enfim, o preço das coisas. Estava para ser aprovado para 2026 uma mudança nessa cesta de produtos, porque quando você faz análise dessa cesta que foi criada lá em 2000, existem produtos como DVDs, produtos, por exemplo, como telefone fixo. Galera, convenhamos, né? Nossa, o preço das coisas não está aumentando. Sim, claro, você está vendo quanto que aumentou o preço do DVD, nem tem mais DVD, entende? Então, estava para ser aprovada uma reforma para colocar outros produtos, então streaming, produtos mais modernos. Qual que era o medo do Javier Milei? Que com uma nova metodologia, isso poderia fazer os dados da inflação subirem e possivelmente descredibilizar o seu governo. Pô, se a inflação era tanta e a inflação agora tá tanta, geralmente as pessoas olham só para o dado final. Não veem que uma possível metodologia pode ter alterado os resultados. Então ele atuou de maneira política para impedir que essa reforma fosse aprovada. Tanto que o chefe do INDEC, ele acabou renunciando, e isso já foi feito também por outros governos anteriores que ele tanto criticava. A Cristina Kirchner, por exemplo, sempre foi criticada por essas atuações, por essas ingerências do Estado em órgãos oficiais. E aí fica o medo na população. Será que essa ingerência deu também em outros órgãos só para produzir dados superiores? É a questão que fica, tá? O presidente renunciou e as críticas surgiram em relação à inflação. Outro ponto importante está relacionado às mudanças estruturais da Argentina. O Javier Milei, ele prometeu
que seria um remédio amargo, mas necessário para o sucesso econômico do país. Ele promoveu algumas mudanças importantes, como eu falei, né, que trouxeram sucesso nos dados macroeconômicos, mas em troca uma redução dos gastos sociais. Então alguns setores sentiram muito. Por exemplo, há críticas em relação à redução do poder de compra dos aposentados da Argentina, que estão sofrendo demais com a falta de reajuste justo, com a falta de subsídios, por exemplo, que o Estado argentino dá. Quando você pega, por exemplo, gastos da Argentina, principalmente na educação e na saúde, reduziram ou foram congelados. Então, programas que garantiam medicamentos para a população mais necessitada, programas, por exemplo, de melhoria das universidades públicas que produzem conhecimento, tudo foi congelado. Há críticas também de setores. Para fazer justiça, é fato que ele anunciou aumento para 2026 dos gastos em educação e saúde, mas especula-se politicamente que naquele contexto em que ele tinha tido uma derrota eleitoral importante antes das eleições legislativas, foi quase que uma tentativa de aumentar sua popularidade. Independente dos motivos, é fato que ele aumentou os gastos nos dois setores, alegando que o setor público está extremamente defasado. E existe uma força que compõe esse setor público, que é a força policial. Dentre as várias regiões da Argentina, existe a cidade de Rosário, que é conhecida por ter o Di Maria, o Messi, mas também por ser a cidade ou o centro ali, mais violento da Argentina com a atuação de narcotraficantes e tal, em que a força policial, claro que é muito necessária. Para vocês terem uma noção, os relatos alegam que eles ganham cerca de R$ 3.000 por mês. Só que além desse salário ser muito baixo, fazer proporcional, claro, né? Além dele ser muito baixo, o Estado está cortando benefícios básicos. Então eles têm que pagar pela própria internet, têm que pagar pela bala que eles utilizam, têm que pagar, por exemplo, gasolina de carro, das viaturas, e eles consideram que isso não é justo. Então vários policiais estão tendo que fazer jornada dupla de trabalho. O cara já está trabalhando numa das cidades mais perigosas da Argentina, com um trabalho que naturalmente já é perigoso e desgastante, comprometendo completamente a sua saúde mental e tendo que trabalhar em 2 períodos para conseguir complementar o salário e levar algum tipo de vida digna. Protestos começaram a acontecer em Rosário e a gente teve uma resposta do governo que foi o afastamento de alguns policiais. Até foram reintegrados. Mas qual que é a mensagem que passa tanto para as forças policiais quanto para a população? Ah, eles não estão ouvindo a demanda de um setor que é super essencial para a população, principalmente pensando que o Javier Milei, ele até defende o modelo, não aplicou ainda, mas meio que do Nayib Bukele, né? Uma buquelização da Argentina, principalmente na região de Rosário. Então, protestos de policiais também estão acontecendo na Argentina e também de outros servidores públicos. Outra coisa que chama muita atenção, o Senado, ele acabou de aprovar uma reforma trabalhista. Falta passar pela Câmara, alguns pontos eles ainda vão ser modificados para que fique um pouco mais palatável. A gente sabe, né, que desde a época do Perón, a questão trabalhista ela é muito forte na Argentina, então você retirar direitos e combater sindicatos é uma coisa não muito bem vista pela esquerda ou até pelo centro da Argentina. Essa reforma trabalhista, ela vem no seio ali de uma Argentina que tem hoje mais de 40% da população na informalidade. E isso precisa ser mudado. O Javier Milei fala de uma flexibilização das leis trabalhistas e de dar não um privilégio, né, mas corrigir, segundo ele, algumas injustiças em relação ao empresariado. Dentre as propostas, a gente fala, por exemplo, né, de aumentar o período de experiência dos trabalhadores. Aqui no Brasil, por exemplo, quando você contrata um trabalhador, você tem 45 dias mais 45 dias, ou seja, 3 meses. Na Argentina também. Isso vai alterar para 6 meses o período de experiência em que você pode demitir sem pagar, né, os devidos custos aí trabalhistas. E para pequenas empresas pode chegar até 1 ano o período de experiência. Privilégio, entre aspas, ao cara que está empregando, mas não ao empregado. Fala também de jornada de trabalhos que podem ser de 12 horas diárias, sem necessidade de pagar hora extra, mas formando, claro, um banco de horas. Então, sei lá, a jornada de trabalho é 8 horas, o cara trabalhou 12, ele vai compensando 1 hora a menos durante 4 dias da semana, por exemplo, mas sem necessidade de pagamento de hora extra. Fala também de contratação de até 3 trabalhadores sem a devida legislação específica da Argentina. Então, se você tem uma pequena empresa, você quer contratar, entre aspas, informalmente, sem maiores problemas.
Isso é legal. Mas se for de 4 mais, tem que ter os registros devidos. Mudanças também na indenização por demissão, a partir de um fundo que vai ser criado e não uma multa no ato da indenização. A gente fala também, galera, de menos multas, né, por erro de registros passados. A ideia do Milei é tentar regularizar o maior número de trabalhadores possíveis para que eles contribuam, paguem os impostos, contribuam com o INSS. E também, se você teve um trabalhador informal no passado, sem problemas, que você o regularize, porque o Estado argentino vai dar um desconto de 70% nos custos trabalhistas envolvidos. Aqui no Brasil, por exemplo, você trabalhou como informal para uma empresa que não pagou todos os direitos garantidos. Se você for demitido por aquele empresário, você entra na justiça, ele vai ter que reaver todo o período que ele não contribuiu com o INSS, com férias, com 13º e tal. A Argentina vai dar um desconto de 70% para incentivar a regularização. A justa causa, demissão por justa causa, por greve ou por protestos, também vai passar a valer na Argentina. E também eles estão legislando uma coisa que o Brasil também tenta, que é uma nova modalidade de emprego. Um emprego por aplicativo, para Uber, 99, né, enfim tal. Porque, de fato, são novas necessidades. Professor, isso é bom ou ruim? O mesmo papo que rolou no Brasil. Se, por um lado, a direita que apoia o Javier Milei, e de fato ele conta com uma popularidade, as últimas eleições mostraram isso, falam de uma economia mais flexível, que vai atrair investimentos, empresários vão ter uma segurança jurídica maior para fazer os seus investimentos, mas há, por outro lado, um temor de uma precarização das relações trabalhistas. E aí, a gente tem um caso que é num país vizinho, talvez vocês conheçam, chamado de Brasil, que passou por uma reforma trabalhista. Óbvio que não igual à da Argentina, mas lá em 2017 o Temer, ele aprovou a reforma trabalhista no Brasil, que, dentre outras coisas, acabou com a contribuição sindical obrigatória, o fim da homologação sendo feita em sindicatos, que permitiu o parcelamento de férias, a jornada mais flexível de trabalho, a terceirização não só das atividades meio, mas também das atividades fins, uma série de mudanças, né? Professor, deu certo ou não? Vamos tentar ver os resultados? Deixando bem claro que não dá para a gente saber se esses resultados eles foram consequência única e exclusivamente da reforma trabalhista. Porque não tem como você isolar só um dado. Cara, outras coisas aconteceram. Sei lá, o Brasil fechou parceria com os BRICS, o Brasil teve o Bolsonaro, depois teve o Lula, entende? Mas enfim, né? Vamos tentar fazer uma espécie de comparação. Em 2017, o Brasil ele tinha uma taxa de desemprego de 12,7. Hoje o desemprego é de 5,1. Em 2025, nós tivemos 1,27 milhões de novos postos de trabalhos formais sendo criados. É um recorde histórico. A gente tem o FMI alegando que houve uma queda nos processos trabalhistas e que isso aumentou a produtividade das empresas em 5%. Professor, são dados sensacionais. Criamos mais empregos formais, a gente teve uma queda do desemprego porque o mercado de trabalho está mais flexível. Mas, como eu falei, mas, né, sempre tem mas. Não dá para garantir que foram esses dados isolados, a reforma trabalhista que promoveu isso, ou que promoveu os retrocessos, claro, mas temos críticas também. Ao mesmo tempo que o Brasil aumentou o número de trabalhadores formais, a gente aumentou ainda mais o número de trabalhadores informais, que hoje estão na casa de 38% da população. Para os sindicatos, há reclamações que a questão do trabalho intermitente, que a terceirização não só da atividade meio, mas também da atividade fim, precarizou as relações trabalhistas. Só para quem não entende nessa diferença, vou imaginar, por exemplo, que eu sou dono de uma escola, tá? Qual que é a atividade fim da minha escola? Os alunos aprenderem. Então, todo mundo que está relacionado com o processo de ensino e aprendizagem são trabalhadores da atividade fim. Professores, coordenadores, diretores, assessores pedagógicos, tudo tal, né? Mas vocês entendem que uma escola, ela não funciona só com esses trabalhadores? Tem que ter o setor de limpeza, tem que ter o setor de RH, tem que ter o setor, por exemplo, de cantina, tem que ter o setor de faxina e segurança. Todos esses trabalhadores que não trabalham para a finalidade da empresa, mas são essenciais para o funcionamento da empresa, a gente chama de atividade meio. No Brasil, até 2017, você só poderia terceirizar a atividade meio. A partir da reforma trabalhista, pode também terceirizar a atividade fim. Há reclamações que os trabalhadores terceirizados mudam mais de emprego, sofrem mais acidentes, recebem menos,
tem menor relação afetiva com seu local de trabalho. Então, a terceirização, o aumento da terceirização prejudicou os trabalhadores. Há também, galera, críticas relacionados a um processo geral de redução do poder de compra dos trabalhadores. E como eu falei, como a Argentina tem um movimento trabalhista talvez até historicamente mais forte que o movimento trabalhista no Brasil, essa reforma trabalhista pode incumbir em maiores protestos contra Javier Milei. Considerando esses dados apresentados para vocês, acho que o Milei está fazendo um bom trabalho na Argentina? Sim ou não, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.